Te convido a abrir sua Bíblia novamente agora, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós lemos 12, 13 e 14, mas agora nós vamos ler Filipenses 3, de 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito conhecida, é uma carta muito alegre de se ler, porque o tempo todo ele fala: alegrai-vos, fiquem felizes, fiquem contentes. E Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta por volta do ano 61 depois de Cristo, e ele escreve pedindo para que a igreja ali em Filipos, ela tenha uma unidade cristã, que ela tenha humildade, que ela tenha unidade cristã, que ela tenha humildade cristã. Era uma igreja muito alegre, mas com alguns problemas. Aliás, era uma igreja com dificuldade de ter alegria. Dentre elas, o capítulo 4 vai dizer que tinha duas senhoras brigando. Isso nunca aconteceu numa igreja, né? Duas irmãzinhas brigando. Não dá para saber se elas eram jovens, se eram anciãs, mas tinha duas irmãs brigando. E Paulo ele escreve parte da carta para que aquelas irmãs parassem de brigar na igreja, atrapalhando a igreja. E olha que interessante, no capítulo 2, no versículo 5, Paulo chega a inserir uma música, praticamente uma música, e falar assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Paulo ele escreve uma canção que é uma teologia para dizer que Cristo é humilde e na sua humildade ele obedeceu a Deus Pai e foi para a cruz. Qual que é o contexto? As duas senhoras que estão brigando, vocês estão brigando porque vocês são orgulhosos. Porque se fossem humildes, igual a Cristo que foi para a cruz, vocês não estavam brigando. Então essa carta de Paulo, ele incentiva a igreja a ter unidade, a ter alegria, a servir ao Senhor, mas em última instância ele escreve essa carta para que os crentes ali não sejam tentados a abandonar Jesus por causa de boas obras, por causa de religiosidade, falei até mais complicado, por causa de religiosidade. Estavam abraçando uma religiosidade fria, morta, seca, exaurida, que esboroava, que desmanchava a fé e deixando Cristo de lado. E o capítulo 3, que é o que nós vamos ler de 1 a 11, Paulo fala exatamente isso. Vocês querem ter humildade? Vocês querem parar de brigar? Vocês querem ter felicidade, quer ter alegria? Abraça Jesus. Fica com Jesus. Não deixa Jesus por mais nada, não. E olha o que ele diz aqui de capítulo 3, de 1 a 11. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Deus, em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto
considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de lei baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Na reflexão dessa noite, nesse texto de Filipenses 3, 1 a 11, nós somos convidados a olhar para o coração de Filipenses, para o coração da mensagem de Paulo. E vivemos um mundo, irmãos, que nos pressiona para mostrar o valor de quem? O nosso valor. Olha, eu sou o melhor baterista da banda, o melhor tecladista da igreja, eu sou o melhor funcionário do mês, eu sou o melhor vendedor da empresa, eu sou o melhor gerente da firma, eu sou o melhor cantor, melhor cantora. Nós somos instigados por esse mundo a demonstrar sempre o nosso valor, não é assim? Chegar em primeiro, estar entre os primeiros, se o primeiro não for possível, sempre vai ter alguém melhor do que nós, né? Que cheguemos pelo menos entre os primeiros, e há uma pressão para mostrar o nosso valor, para mostrar a nossa força. Usa essa força que está dentro de você. Alguns vão dizer assim, tenha fé em si mesmo. Ô, frase que eu tenho raiva, mas tenha fé em si mesmo. E Paulo escreve um texto para dizer assim, pelo amor de Deus, não tenha fé em si mesmo. Pelo amor de Deus, tenha fé no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. E esse é um alerta que nós vamos fazer aqui agora, é um alerta que Paulo faz para nós, e eu quero trazer em 4 breves pontos aqui, Jesus, o motivo da nossa alegria e o motivo da nossa glória. Jesus, motivo da nossa alegria e o motivo da nossa glória. Primeiro ponto, o alerta contra a falsa confiança. No versículo de 1 a 3, Paulo inicia o capítulo escrevendo assim, quanto ao mais, irmãos, parece que ele vai terminar a carta, mas está na metade ainda, mas ele sugere que vai caminhar para o final da carta, e ele explica que são falsos todos os mestres e todos os ensinos em que Cristo não é o centro, em que Cristo não é a única razão de salvação. Ele vai falar assim no versículo 2, no versículo 1, eu não estou desgostado de repetir essa lição, e eu vou repetir, e eu repito essa lição com alegria. Qual lição? Versículo 2, cautela com os cães. Quem que é cão aqui? Os maus obreiros. Cautela com aqueles que são da falsa circuncisão, porque a circuncisão de verdade é a do coração, não é a da carne. Por quê? Porque a nossa glória, e nós que adoramos a Deus só temos uma confiança, e não é na carne, não é na circuncisão, não é em ritual. A nossa única glória, a nossa única mensagem, o nosso único suporte é nos gloriarmos em Cristo Jesus e nunca confiar na carne. A congregação em Filipos, que incluía cristãos, influenciado por judaizantes que queriam voltar para a antiga aliança, guarda o sábado, olha o sacrifício aqui se possível, faz isso, faz aquilo, amarra umas fitinhas na roupa, olha isso, olha aquilo. A congregação estava sendo levada a voltar para velhas práticas que em Cristo caíram por terra. E Paulo chega a chamar esse legalista de cães, de cachorro. Quem ama a lei só pela lei
é um cachorro porque está atrapalhando a igreja. E não é o seu shih tzu bonitinho, não. É um cão selvagem. Os verdadeiros circuncisos são aqueles que adoram a Deus no Espírito e se gloriam, não no que fazem, no que são, mas se gloriam em Cristo. Então Paulo faz esse primeiro alerta contra a falsidade. Mas o que significa gloriar-se em Cristo? Paulo usa o termo em grego que significa exultar, ter profunda alegria ou orgulho. Isso indica que, para Paulo, há uma mudança radical. A minha alegria não é quem eu sou. A minha alegria não é o que eu faço. A minha alegria é o que Deus me deu. E o que é que Deus me deu? Que a gente viu no Natal? Lembram do anjo para os pastores do lado de Belém? É que hoje vos nasceu para vocês. A nossa glória não é aquilo que apresentamos a Deus, nossas boas obras, nossas marcas, nossa inteligência, nossa sabedoria, se você é bonito, menos bonito, se você tem dinheiro, se você é pobre, porque tem gente também que acha que se é pobre e sofre, vai para o céu. Não, você não vai para o céu nem porque é pobre, nem porque é rico. A nossa glória não é o que a gente apresenta para Deus, mas é o que Deus deu para nós, o seu Filho Jesus. A nossa alegria, o nosso motivo de, olha, eu tenho prazer, eu tenho algo no meu coração que é meu orgulho, e Paulo está usando esse termo aqui nesse sentido, e é o Senhor Jesus. Então, eu substituo uma falsa religião, eu substituo o eu pela Cristo suficiência. Cristo é suficiente e só Cristo é suficiente. De 1 a 3, Paulo faz um alerta contra a falsa confiança que muitos pregavam aqui em si mesmos. E sabe, irmãos, e não é difícil encontrar essa pregação por aí. Alguns pastores, bispos, líderes, apóstolos, falam sempre o quê? Você tem que se sacrificar para ser abençoado. E é interessante que já estão usando esses termos. E muitos cristãos acham normal isso. Você precisa fazer sua parte, está na Bíblia, faz sua parte que eu te ajudarei. Irmãos, isso não está na Bíblia. Cristo fez toda a obra para nós. Por isso a nossa confiança é Ele e não nós mesmos. Então, Paulo faz um alerta contra a falsa confiança. Em segundo lugar, Paulo, ele coloca a sua própria vida como um exemplo, um referencial de alguém que não confia em si mesmo, mas que aprendeu a confiar em Jesus. Do versículo 4 até o versículo 8, Paulo descreve a sua própria mudança. Para explicar essa troca, ele usa a própria vida. Antes da conversão, antes de ser encontrado no caminho para Damasco e ser derrubado no chão pela luz do Senhor Jesus, o sol da justiça, Paulo tinha um currículo invejável. Ele tinha orgulho da sua identidade. E essa identidade de Paulo, da qual ele se orgulhava, ela era composta por um currículo impecável, que envolvia tanto sua herança quanto aquilo que ele conquistou. Porque Paulo tinha duas coisas na sua vida: herança e o que ele conquistou. Olha para você ver aí, versículo de número 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai falar das coisas que ele teve por herança: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o filho preferido de Jacó, depois de José, hebreu de hebreus. Aliás, hebreu de hebreus aqui está em outra categoria, mas ele fala primeiro daquilo que ele teve de herança:
circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel. Ele fala assim, eu já nasci dentro do povo da aliança. Fui circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim. Olha, quando o reino do norte e o reino do sul se separaram e ficou 10 tribos lá no norte, qual foi a tribo que ficou com Judá e a capital Jerusalém? Benjamim. Eu sou dessa tribo. Eu já nasci cheio de glória. E aí ele descreve também as coisas que ele conquistou. Ele vai dizer assim, eu sou hebreu de hebreus. Apesar de ele ser cidadão romano, ele sabia hebraico, ele obedecia os costumes, ele guardava a lei. Quanto à lei, eu sou fariseu. Ou, pelo menos, ele se gloriava de ser fariseu, que era um grupo dentro do judaísmo dos mais preocupados com a lei. Dos mais preocupados. Vão achar uma regra aqui para obedecer essa lei aqui. Só que eles colocavam tanto peso que nem eles mesmos podiam com um dedo carregar. E ele vai terminar dizendo também que ele era, quanto ao zelo pela lei, ele se tornou perseguidor da igreja. Ele fala assim, eu amava tanto a lei que eu fiquei contra a igreja e eu perseguia, e pode ler Atos, prendia homens, mulheres, e consentia com a morte deles. Eu era também, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que a lei fala? Não faz isso. E eu não fazia. Perceba, irmãos, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, fariseu, zeloso, da justiça. Claro, tirando aqui a perseguição da igreja de matar cristão, ele estava pecando com essas coisas aqui? Não. Isso não era pecado. Na mente dele era santidade. Mas quando ele esteve diante de Cristo, essa falsa santidade, que nem era pecado, tornou-se como refúgio, como lixo para ser jogado fora por causa de Cristo. Essas coisas não são ruins nelas mesmas, mas comparado com Cristo, nada são. Paulo compreendeu que esse monumento de virtudes humanas era, na verdade, um obstáculo, porque se eu confio na minha bondade, se eu confio na minha justiça, se eu confio que eu estou andando retinho, quer dizer que eu não vou confiar em Cristo, e se eu não confiar em Cristo é tragédia. Ele percebeu que as melhores obras tornaram-se refúgio quando elas eram usadas como base para ser aceito diante de Deus. Porque ninguém pode ser perfeito, só Cristo é perfeito por nós. Amém, irmãos? Amém? Amém. Falar que Cristo é perfeito por nós tem que ter um amém mais forte. Nós não confiamos em nós mesmos, Ele é tudo para nós. Ele abandonou esse orgulho pré-cristão. Tudo aquilo que era lucro tornou-se refúgio por causa olha o que diz aí o versículo 8. Ele jogou tudo fora por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade. Aí eu fui olhar o que significa a palavra sublime, né? Sublimidade. E aquele bichinho que a gente quase não usa, o dicionário traz que sublimidade é aquilo que se aproxima do divino. Sublimidade do conhecimento de Cristo, estar perto de Cristo que é Deus, faz todas as outras coisas virarem refúgio. Cristo ser a nossa glória significa que se alguém nos perguntar, quem é você? Qual é a nossa resposta? Não é o nosso histórico espiritual, mas é a identidade de Cristo em nós. Terceira lição, então, depois de falar
desse alerta contra a falsa confiança, desse exemplo de mudança radical de Paulo, a gente pode ver em quarto lugar, a justiça imputada, entregue para o crente, entregue para nós, que traz uma real alegria. Olha o versículo 9. Tudo é refúgio por causa de Cristo, porque eu quero ganhar a Cristo e eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo encontrou uma nova justiça, não a dele, aquele que ele buscava pelos próprios esforços, não aquele que ele suava, não aquele que ele tirava onda. Eu sou justo aqui mais do que você. Lembram quando Jesus conta a passagem dos dois que foram orar no templo? O fariseu e o publicano? O fariseu orava como? A Deus, graça te dou, porque eu não sou miserável igual aquele ali. Graças eu te dou, porque eu sou bom. Glória a ti, glória a ti. Paulo percebeu que o seu esforço para estar à altura da vontade de Deus era nada. Percebe, irmãos? A Bíblia nunca diz que o homem é uma porcaria. Nunca você vai achar isso. Mas a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Não adianta querer agradar a Deus sem Cristo. Ninguém agrada a Deus sem Cristo. Agora Paulo entende que a verdadeira glória diante do Pai é a justiça imputada. Ou seja, quando Paulo creu em Cristo, toda a obra de justiça de Cristo na cruz, a perfeição, ele pagou o pecado. Quando ele creu em Cristo, Deus pegou essa justiça e imputou a Paulo, colocou na conta de Paulo e disse: Paulo, você não me deve mais, você crê em Cristo, a justiça dele é sua. Quando eu olho para você, eu vejo Cristo, Paulo. Quando eu olho para você, a santidade que eu vejo é a santidade de Cristo, porque você crê em Cristo. Irmãos, dá para ser santo igual Jesus sem Jesus? Não dá. Por isso que essa justiça que não procede de lei, mas é uma justiça que não é própria, mas é uma justiça, versículo 9, que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Deus quer uma justiça de nós que nós não conseguimos produzir. Então o que Ele faz? Ele produz essa justiça em Cristo. E Ele dá essa justiça para nós quando nós cremos em Cristo. Essa é a nossa real alegria. Por isso que ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma alegria real, uma satisfação real, um regozijo real. Saber que a bondade de Deus cobre a nossa maldade. Saber que o sacrifício de Cristo cobre a nossa morte. Saber que o sangue de Cristo cobre o nosso pecado. Que alegria! Sem a justiça de Cristo não há alegria real, apenas o peso de tentar agradar a Deus por mérito que nunca alcançaremos. Ninguém pode ser feliz, nenhum cristão pode ser feliz sem ser santo. E nenhum cristão pode ser santo sem Jesus. A justiça de Cristo é imputada em nós. E essa justiça que nos dá real alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso que Paulo começa no versículo 1 dizendo assim: olha, eu não me canso de repetir para vocês o que eu vou repetir agora. Abandone a justiça própria e abraça a justiça que vem de Cristo. E a última verdade que eu quero ver com os irmãos, versículo 10 e 11, que diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Finalmente, para Paulo, aqui no final desse trecho, gloriar-se em Jesus significa estar unido a Cristo, estar unido a Jesus de tal forma que o nosso desejo é conhecer qual poder. Versículo 10. Estou tão ligado a Cristo que eu quero conhecer a Cristo e quero conhecer outra coisa. Conhecer o quê? O poder da sua ressurreição. Percebe? Eu estou tão feliz com Cristo. Essa justiça me enche de uma alegria, de uma satisfação, de uma certeza da salvação tão maravilhosa, que o que resta para mim agora é estar unido a Cristo e conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Irmãos, Jesus morreu na cruz amaldiçoado, não foi? Foi ou não foi? Carregando o nosso pecado. Ele, a tal ponto que disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus estava muito morto. Todos os nossos pecados em cima dele. Qual o tamanho do poder que precisou para a ressurreição de Jesus? O poder daquele que criou o universo. O poder daquele que disse: haja luz. O poder daquele que tem a voz poderosa, como vimos no Salmo 29. Paulo, então, ele quer conhecer e deseja conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Ele quer ter comunhão com os seus sofrimentos. Olha, se eu tenho vida eterna, eu não ligo de passar por sofrimentos, porque eu tenho por certo, Romanos 8,18, que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo gloria-se em Jesus, e isso significa que ele estava unido de tal forma em Cristo, que ele deseja conhecer o poder da ressurreição de Jesus, ele quer ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, porque o sofrimento de Cristo foi, no caso de Paulo, para que ele fosse mais santo, avançasse mais. E a comunhão com os sofrimentos de Cristo envolve duas coisas, irmãos. Primeiro, a mortificação da carne. Devemos deixar sempre morta a natureza pecaminosa do velho homem. Quando Jesus sofre na cruz, ele sofre para morrer. Quando Paulo fala assim, eu quero ter a comunhão dos sofrimentos de Cristo, está dizendo assim, eu quero mortificar tanto a minha carne que eu não peco contra Deus. Irmãos, mortificar sofrimento aqui, comunhão com o sofrimento de Cristo, não é assim, eu quero tomar chicotada igual Jesus, não é isso não. Está dizendo assim, eu quero mortificar a minha carne, eu não quero pecar, eu não quero satisfazer a cobiça do meu coração, e isso é o sofrimento? Claro que é. Mas eu quero passar por esse sofrimento, porque eu estou unido a Cristo. Percebe, irmãos? A salvação é dada de graça, mas todo mundo que entende a salvação que é dada de graça, a primeira coisa que ele quer fazer depois é ser santo para ser igual àquele que o salvou. Ele quer sofrer no sentido de crucificar a carne, matar a carne e ser santo como o Senhor Jesus. Mesmo, como ele diz no 12, 13, 14, que nessa vida não tem alcançado a perfeição. Mas o sofrimento de Cristo não envolve apenas a mortificação da carne do velho homem, mas também a mortificação externa. Ter comunhão com o sofrimento de Cristo é não se conformar com o mundo que nos pressiona para sermos iguais a Ele. O mundo quer que você esfregue na cara de todo mundo que você é bom, não é? Que você faz isso bem, que você faz aquilo bem, que você é melhor do que o outro, você é mais do que o outro. Nesses tempos modernos, o que é bom? Nas redes sociais, é ter mais like, mais curtido, mais compartilhamento, mais visualização. Tenho mais dinheiro que você, sou mais bonito que você, tenho um carro mais caro que você.
se conformar com o sofrimento de Cristo não é apenas matar o velho homem no coração, mas é também andar por esse mundo sem ser do mundo. Não é isso que Jesus falou? Deus, eu não peço a Ti, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que eles andem pelo mundo sem ser igual ao mundo. É uma mortificação externa, o pensamento, a fala, as pressões. A gente não cede às pressões do mundo, mas a gente busca ser santo diante das pessoas. A comunhão com o sofrimento de Cristo é que eu mortifico a minha carne para não pecar contra Deus. E eu mortifico a minha vida externa para que todo mundo veja que eu sou parecido com Cristo e não parecido com o mundo. E como diz Paulo aqui no final, então, conhecer a Cristo é uma glória muito maior do que toda a perda que ele teve. Fariseu, hebreu de hebreu, isso não é nada. A tal ponto que ele vai dizer que em troca de toda essa perda, o que ele vai ter? Versículo 11. Para que de algum modo eu possa alcançar o quê? A ressurreição dentre os mortos. Mortifico a carne aqui, mortifico a minha vida externa aqui para não ser igual ao mundo. Não apresento a Deus meus valores, mas os valores de Cristo. Sou humilde. Tudo isso Paulo está dizendo. Nós cristãos temos que ser. Ah, eu estou só perdendo por causa de Cristo. Não. No final, o que eu vou alcançar? A ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que vai nos ressuscitar no último dia. Não perdemos nada abraçando Jesus e nos desfazendo de qualquer outra justiça. Nossa glória não é estática, ela não é parada, é uma experiência viva de entrega. Como povo restaurado, Cristo é o nosso único título de propriedade do céu. E não há maior alegria, não há maior sublime alegria do que o sublime conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sabe quando eu pergunto no final do culto assim, feliz com Jesus? Aí vocês falam sim, amém. Entende por que é feliz com Jesus? Porque sem Ele, sem a justiça dEle, sem estarmos ligados a Ele, ninguém é feliz. Cuidado, para você não achar que tem que fazer muita coisa para ir para o céu. Temos que crer em Cristo. A nossa vida vai ser transformada, claro, mas nós já estamos indo para a cidade santa. Feche os olhos para nós orarmos. Cristo Jesus é motivo da nossa alegria. Cristo Jesus é o motivo da nossa glória. Cristo Jesus é o motivo de orarmos e Deus nos atender. Cristo Jesus é o motivo pelo qual o diabo não pode tocar nas nossas vidas, nem nos tirar da mão de Deus. Jesus é o motivo pelo qual nós não estamos indo para o inferno, mas estamos indo para o céu. Há uma canção muito antiga que diz: Jesus Cristo é motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar.